Eu há bocadinho estava a contar a história do meu amigo do Porto. Naquela altura já devia ter 16 ou 17 e eu falava com o número 2 eventualmente, ou até o número 1 do grupo. Portanto, não sei bem em que lugar é que eu estava. Eu fui o fundador do grupo, mas chegou uma altura em que ele começou a ter mais... Pronto, eu comecei a dedicar-me a outras coisas, a ter outros interesses, e ele começou a ser o número 1. Mas pronto, nessa fase eu telefonava muito para ele e os telefones cá em Portugal, em Lisboa, era o 21, naquela altura acho que já era 21. Houve uma altura que não era 21, acho que era 01, já me esqueci. Já são muitos anos, mas depois passou para 2-1 e no Porto, que é a segunda maior cidade do país. Lisboa é a maior, pois o Porto é a segunda a maior cidade do país, e no Porto, por isso era o 2-2, 2-1 Lisboa e 2-2 o Porto. Então eu ligava 2-2 e o número dele. Portanto, e naquela altura... Lisboa era capaz de ter 50, 100 pessoas assim como eu, que tinha aquele hiperfoco portanto, para videojogos online, portanto, com o modem, e no Porto devia haver umas 20 até 50, portanto éramos uma espécie de elite. Eu sei desses números porque em conversas era capaz de haver, e depois havia os outros que eram os que não pertenciam à elite, mas que acompanhavam, de alguma forma, também tinham um modem, mas não participavam muito. Então Lisboa tinha vai lá 100 pessoas mais os outros que eram uma espécie de pessoas que acompanhavam. Quando eu digo acompanhar, ou por ir buscar o software para interesse deles, mas não participavam, ou pagavam, ou não tinham o tal modem para fazer as ligações, mas tinham amigos e iam para a casa dos amigos e ficavam lá. Por exemplo, lá em minha casa às vezes iam amigos meus e estavam lá comigo, mas eles não tinham o serviço. Pronto, então assim por esta linha existiam muito mais. Pronto, faz de conta 1000 pessoas, 2000 pessoas em Lisboa. E no Porto era mais ou menos metade, pronto, acabava por ser 1000 pessoas de interesse. E para mostrar que, pronto, eu tinha um nome de código. Então eu quando telefonei uma vez, eu enganei-me para o número do Porto, eu em vez de pôr 22, coloquei 21 e o número dele. Então liguei para Lisboa sem saber, mas era para o número do tal número 2. Pronto, calhou, porque eu tinha mais hábito de telefonar para 21, porque era a minha cidade, e lá no... Pronto, eu já agora lembrei-me, antes dessa altura, portanto, quando era mesmo pequena, que quando os telefones era lá com aqueles buraquinhos, nessa altura, quando era para Lisboa, era só marcar o número, não havia nem 21, nem 1, nem nada. Era só marcar o número. Só quando era interurbana é que nós punhamos o 02, acho eu. 02 e depois é que punhamos o número. Eu acho que era assim. E então deixou de haver essas questões das interurbanas a nível dos números, então marcávamos o 21 e o 22. Então eu enganei-me, telefonei para Lisboa e disse... E depois quando eu vi que não era ele, que era fácil, que eu conhecia a voz dele, e depois a pessoa estava a saber o que é que eu estava a falar. Eu queria falar com não sei quantos, e até disse o nome de código dele, e disse o grupo e a pessoa conhecia. E depois, eu sou com o meu nickname tal. Portanto, eu tinha o meu nickname, a minha alcunha, o meu apelido. E a pessoa conhecia. Então, mas como é que conheces? Eu vejo e depois havia aqueles que tinham os videojogos. Como eu colocava sempre a introdução nos videojogos, na maior parte que eu conseguia, eles acabavam por conhecer. Eu tinha uma música. Eu até tinha uns amigos meus que me faziam as introduções.
Pronto, eu fiz algumas, depois eu tinha outros que foram colegas meus, até uma vez paguei para eles fazerem umas introduções. E havia outras que eu pegava em introduções de outros grupos estrangeiros e eu alterava, eu conseguia alterar e colocava a minha. Até conseguia mudar a música, etc. Havia assim, aquilo foram alguns anos e eu ia fazendo de maneiras diferentes. E então acabava que aqueles tinham um computador em casa para jogar, mas que mas que arranjavam os jogos, eles copiavam entre eles. Naquela altura era fácil copiar, havia um programa e depois, através desse programa, daquela aplicação, copiava-se um jogo para outra disquete ou para outra cassete, depende da altura. Portanto, eles copiavam os jogos que eu colocava em Portugal, ou que o meu grupo colocava em Portugal. E eles conheciam, porque aparecia lá escrito. E então aconteceu essa situação engraçada. Havia muita gente em Lisboa e no Porto que nos conheciam pelo nome, e eu telefonei por engano e conheciam-me. Portanto, isso foi uma métrica do meu sucesso bastante interessante, que também me marcou naquela altura.